Cara, esse é um assunto interessante. Como é que você entrou no comércio exterior? Então, vamos lá. Como eu entrei no comércio exterior? A história do comércio exterior começa com a história da minha vida juntos com a Rô. Eu não sabia, cheguei em Itajaí, não sabia exatamente em que faculdade e onde eu iria trabalhar. E aí acabou que a Rô já trabalhava no despacho aduaneiro e falou que tinha uma oportunidade de ir no comércio exterior, seria um bom negócio. E aí eu fui cursar comércio exterior. Cursei Comex e a gente estávamos juntos estávamos já namorando, né? E isso há mais tempo do que... Pro comércio exterior, mais tempo que eu gostaria de comentar, talvez. Mas isso faz 15 anos, né? Já se passaram 15 anos. E aí resolvi cursar Comex, entrei num despacho aduaneiro e tô até então, como despacho aduaneiro. Não foi iludido pela história de viajar ao mundo? Não, até que não. Até que não foi iludido com a história de viajar ao mundo. Não foi essa a ideia. Era a ideia de procurar um emprego, de me encaixar. Eu já tinha feito 2 faculdades, um primeiro semestre de educação física e cancelei. Um primeiro semestre de nutrição, tudo a ver, né? E cancelei. E aí depois comecei comércio exterior. E aí foi muito por conta da Rô. E aí tô até hoje. E hoje somos concorrentes. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos já. Trabalhamos 2 anos juntos, né? 2 anos. 2 anos juntos. E aí depois também não dá pra misturar, não era muito bacana misturar a vida pessoal com o trabalho, né? Acho que é saudável, né? Eu já pensei isso também em relação à minha esposa, é melhor pra ter assunto em casa também, né? Eu trabalhei 14 anos, eu acho, com o meu ex-marido. Tipo, a gente trabalhava junto, então chegava em casa e o assunto era o trabalho, era o escritório, né? Então ficava sempre aquela, tipo, começamos a fazer alguma coisa, falava de uma coisa, tá, mas aconteceu aquilo naquele processo, o que nós vamos fazer amanhã? Não desligava, era muito difícil. Daí a gente às vezes dizia, não, hoje nós vamos sair, vamos fazer alguma coisa e não vamos falar de trabalho. E no meio a gente sempre acabava falando de trabalho. Então tem esse, tipo, também a gente encontra as pessoas da área e parece que sempre puxa a falar alguma coisa do olha os objetos, já lembra da NCM, né? Mais ou menos isso. Era mais ou menos. Vai tomar uma cerveja, já lembra da Começa a olhar as licenças do mapa, da Anvisa nos óculos. É verdade, eu vi sempre olhando. Exato. E tu, Luciano, como é que tu entrou no comércio exterior? Bom, eu entrei tarde no comércio exterior, né? Entrei já com 27 anos, né? Antes desse período eu estava no exército, passei 7 anos no exército. Aí lá nos últimos anos do quartel lá, eu vou ter que dar um rumo na minha vida, né? Aí eu vendo o lugar onde as opções eram poucas, né? Ou tu trabalhava no comércio exterior, ou tu não trabalhava de auxiliar em alguma empresa de comércio em geral. Aí eu estava comentando antes aqui que eu olhei para um cara, olhei um conhecido meu, o que aquele cara faz? Andando um baita carrão, né? O cara é despachante, vai para emprego, não vou então. Essa profissão, né? Então é ali mesmo, o que eu faço para ser despachante? E daí, fui correndo atrás. Eu já estava cursando a faculdade de comércio exterior já em conciliação com o quartel, né? E logo que eu saí no quartel, já numa outra semana, eu já consegui estágio numa empresa lá do Uruguaiana, que é bem conhecida no Brasil inteiro. Trabalhei 3 meses lá, o salário de estagiário não me rendeu. Aí eu tive que ir embora para Curitiba e acabei voltando para cá. Passei um tempo em Curitiba, voltei lá para Uruguaiana. Comecei a trabalhar numa empresa de agronegócio, compra e venda de arroz. Ficava do lado de uma transportadora. Aí eu olhava aquele monte de caminhão vindo de importação, de exportação, né? E eu ainda estava cursando a faculdade, né? E disse, poxa, então essa aqui não é minha área. O que eu estou fazendo aqui não estou me agradando. Aí procurei uma outra empresa lá, comecei um estágio com 27 anos, morando sozinho, já comecei um estágio de comércio exterior. Nesse estágio, essa empresa que eu comecei, fiquei 11 anos, então toda a minha escola praticamente de comércio exterior foi nessa mesma empresa. A empresa também tem bem divulgada no Brasil inteiro. Então, uma escola foi lá, então 11 anos no modal rodoviário, né? Então, que o focal é lá, bem forte. Lá na fronteira era só o rodoviário. Então, e é frio lá, né? 8 ou 80, né? Lá a temperatura chega a 44, 45, sério? Tranquilo, assim, né? Sensação térmica, né? Aquele termômetro, aquele reloginho que aparece
na rua, 44, 45, tranquilo. Era melhor nem saber, né? E no inverno, então, teve no último ano que eu fiquei lá em Uruguaiana, lá teve semanas, não lembro se foi 2 ou 3 semanas, que a temperatura mais alta durante o dia foi 6 graus. Então imagina... Já fui pra lá. Lá é bem 8 ou 80, assim, né? Aí, então aqui em Itajaí faz 1 ano e meio que eu tô aqui já, que eu já comecei numa empresa lá de Uruguaiana também. Descobri que eu vim pra cá, já me chamou pra trabalhar. Trabalhei alguns meses lá nessa empresa, até que a Trust me chamou lá pra compor o quadro ali. E você, Rosângela, qual a sua história? E eu comecei no comércio exterior faz 16 anos, em função do meu pai, da minha irmã, do meu cunhado. Todos eles trabalham... O almoço de família é legal. É bem bom. Trabalham todos nessa área. Meu pai trabalhou muitos e muitos anos na Casser. E a minha irmã e meu cunhado trabalhavam na Itasex. E me convidaram para trabalhar lá. E eu aceitei. Faz 16 anos que estou lá. E aí levou o marido junto pra essa história. Levei o marido junto também. Ajudar a conversar na Sim, era ótimo. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Daniel Uriarte. Eu sou a Carol Vidic. Eu sou a Rosângela Uriarte. Eu sou o Luciano Domingo. E vamos conhecer o Despacho Aduaneiro. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Voltamos hoje com a nossa série Histórias e Reflexões do Comex para explorar mais sobre o caótico mundo do despacho aduaneiro. Porque esse sim, você envelhece mais rápido, desperta o que há de pior internamente, tem azia, ansiedade, rói unhas e vai trabalhar por 50 anos sem ter visto de tudo. Temos aqui hoje 4 profissionais cheios de histórias e cicatrizes mentais, predominantemente, para contar mais da área para os novatos e gerar bons papos também para quem já atua na área há bastante tempo como eles. Então, Daniel, quem é você na fila da entrega dos originais naquele envelope pardo? Muito bom. Eu sou Daniel Uriarte, eu sou hoje sócio e gerente comercial da Inova Despachos. Atuo já há 15 anos no despacho aduaneiro e tentando impactar pessoas hoje em dia, né? A ideia é essa. Carol, quem é você nessa fila? Eu sou a Carol Vidic, eu sou diretora da Trade Hunter, a gente está no mercado há 17 anos. E também, sempre tentando conseguir cativar os clientes de uma forma diferente, trabalhando particularmente para cada cliente de uma forma diferente. Massa. Rosângela, por favor. Eu sou a Rosângela Uriarte, sou supervisora de importação da Itasex, trabalho lá há 16 anos. E estamos sempre dispostos a atender o cliente da melhor maneira possível. Luciano? Eu sou o Luciano Almeida, sou o despachante da Trust, da PTL, do Trust, né? Eu estou lá para dar aquele toque técnico no despacho aduaneiro lá da empresa. Muito bom. Vamos começar do básico, então, que a gente tem ouvintes aí que não conhecem ainda o comércio exterior a fundo. Luciano, me explica, quem é o despachante aduaneiro no comércio exterior? O despachante aduaneiro é a figura aquela que tem que é o representante do importador, do exportador junto à Receita Federal. Ele que viabiliza os processos, né? Ele que faz com que o processo, o despacho aconteça de fato. Faz o registro da lei, faz as liberações, MAPA, Visa, Receita Federal, né? Então ele tem a parte técnica bem na flor da pele para conseguir fazer com que o despacho ocorra com segurança, né? Passa pela segurança para o importador, não para o exportador, dando aquela garantia de que o processo vai ocorrer de forma bem correta, assim, sem ter nenhum entrave, e reduzir o custo, né? Tentar reduzir o custo da operação. Ele é o cara no comércio exterior. A gente costuma ver comentando no carro que o despachante aduaneiro é e deveria ser a figura principal do comércio exterior, né? Infelizmente, talvez não estamos ali no topo da cadeia alimentar, né? Que a gente é um pouquinho de tudo, acelera navio, é um pouco psicólogo, Exatamente. A gente tem que entender o problema do cliente, tem que dar um jeito de resolver, escuta um monte de desaforo de todo o resto da cadeia, porque tudo estoura lá na ponta. Qualquer erro que ocorreu antes, esqueceu de consultar NCM, a carga tinha ali e, tudo vai estourar na gente. Então, a gente tem que resolver e dar o melhor suporte, reduzir custos e conhecer de tudo um pouco. Resolver. Então, Mas quando já não vem com um problema, né? Exatamente. Então, tem que... É um pouco despachante, é um pouco advogado, é um pouco contador, é um pouco economista, é um pouco psicólogo. Então, é uma junção de atividades, né, para desenvolver uma tarefa bem
bem importante, né? Eu concordo com o Daniel quando a gente fala que o despachante aduaneiro é o cara mais importante. Até foi o que eu falei no primeiro episódio. O agente de carga é o segundo mais importante. Ele é importante, verdade. Com certeza. Mas o despacho, o ato de fazer o despacho aduaneiro, que é você desnacionalizar a carga para exportação ou nacionalizar para importação, a quantidade de coisa que pode dar errado, a gente não viu de tudo e não vai ver. Como eu insisto em dizer no comércio exterior, e o despachante aduaneiro é o que mais sofre com isso. Mais alguma função e serviço que o despachante aduaneiro presta que você consiga pensar? Ou algo assim mais atual que o despachante aduaneiro tá fazendo hoje em dia que, digamos, não fazia antigamente? A gente teve questão de toda a modernização de todos os sistemas. Toda semana alguém tá mudando alguma coisa, né? Então, o terminal muda o sistema do terminal, o procedimento muda, a Receita atualiza os sistemas, a gente vai tendo que se adaptar a todas essas mudanças. Às vezes tu estava acostumado a preencher DI lá no sisteminha amarelinho lá, eu preenchia bonitinho, aí muda pro web, agora vai entrar o do INPE, então a gente tem que ter sempre se atualizando de tudo. O despachante, ele é responsável por representar o importador, exportador em vistorias, apresentação de documentação, assinar termos, então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, perante a Receita e perante o nosso cliente, e tem que sempre demonstrar eficácia, confiança pro cliente, né, para manter a fidelidade. Credibilidade, né? A gente tem que demonstrar muita credibilidade, a responsabilidade é muito grande na mão do despachante a todo momento, né? Exato. Verdade. E assim, a gente tem que, cada vez mais, eu penso que a gente tem que se tornar consultores, né? Isso a própria Rô falou pra mim hoje, e é uma verdade, assim, eu acho que talvez até um futuro seja exatamente isso, né? Daqui a pouco vai que tudo dá certo o que a Receita quer fazer, o despachante aduaneiro vai virar um consultor, penso eu, né? Mas tem muita água para rolar ainda embaixo dessa ponte, né? Sem dúvida, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais em tempo recorde o que alguém não conseguiu fazer em um momento atrás, né? Sim. E isso está tornando cada vez mais desafiadora, né? Enfim, a gente tá 15 anos, eu tô 15 anos no despacho aduaneiro, de fato não vendo de tudo e cada vez tendo que aumentar a performance, né? Exato. Ainda que as coisas sejam exatamente iguais. Bom. Sim. E sem ser aqui também que às vezes a demanda dos clientes são mais voltadas para a administração do processo propriamente o despacho. Uhum. Hoje o despacho está se tornando uma etapa do serviço que um despachante ou uma comissária oferece para o cliente. Uhum. Então, além de tu ter aquela capacidade de fazer o processo, fazer a importação, fazer o despacho aduaneiro, tu tem que ter ainda uma administração do processo, tem que controlar, às vezes, o numerário do cliente na conta dele, tem que fazer uma gestão financeira, né? Uma gestão financeira, gestão administrativa, às vezes uma gestão de estoque. Então, está se agregando muitos outros serviços na função do despachante, né? Do que propriamente o despacho em si, né? Isso é bem verdade, que às vezes o importador exportador vai entrar no comércio exterior e ele tá menos preparado do que ele imagina, né? Tipo, ele tá confiando em você, o despacho aduaneiro, mas às vezes ele não tá fazendo o básico, que é uma gestão de estoque ou até mesmo um fluxo de caixa bom, porque beleza, mandou embarcar e aí quando a carga tá chegando tu não tem dinheiro pros impostos, né? Como é que vai ficar essa situação? Muitas vezes financiar o cliente. E algumas vezes sim. Sai como também o despachante aduaneiro fazer. É bem comum. Trabalha, tem a função de banco. Função de bancário. Sem ganhar, né? Sem receber juros para isso. Nem juros, exatamente, nem juros. Então vamos lá, vamos começar a contar umas histórias aí. Alguém quer começar com uma história ou quer que eu comece para ajudar? Pode começar. Começar então com uma história, uma clássica. Mas essa ainda é da época do envelope pago. Faz tempo, né? Faz quanto tempo que a gente parou de levar envelope? Nem tanto. Vou dizer uns... Foi 2015, né? Que parou, né? Eu lembro que eu tava numa trading e aí eu tinha que levar os originais do meu processo e meu amigo assim, leva os meus aqui também. Tá, né? 2 envelopinhos embaixo do braço, fui lá pra... ainda era o envelope na época, ainda já tava com aquele código de barras, né? Aí tu chega lá, entrega... E o leitor não lia. Se tu não imprimisse direito, o leitor não lia, né, então a culpa é minha que não imprimi direito.
Podia ser, às vezes podia ser, né, cara? Mas ou aquele livro tava velho também. Mas, enfim, até que esse não foi problema. Eu entreguei o meu, ele tira, né, os documentos na tua frente, daquela conferida, pré-conferida, ok. Aí ele tirou os documentos do meu colega, aí ele assim, a invoice não tá assinada. Tava só com aquele carimbo safado de vez. Selado, né? E pra ele é assinatura. Eu, então tá, vou levar de volta. Aí o que eu fiz? Eu atravessei a rua, fui ali na lanchonete dos populares, comi uma coxinha, pedi uma caneta. Azul. Voltei lá e aceitaram. Aceitaram os originais, né? Sim. Estranhamente aceitaram. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Quem nunca tá Mas a gente teve um caso nunca assim, vi isso, né? tá, Jonas? Ninguém faz, né? Ninguém faz. Um funcionário nosso foi num terminal e ele foi entregar por um amigo uma liberação de Comex na época que a gente ainda levava em documento, né? E essa do amigo dele, o BL não estava assinado. Ele pegou, saiu e voltou. E a câmera do terminal pegou o funcionário nosso assinando um BL que não era nosso e entregando pra esse... Aí proibiram ele de acessar o terminal. Aí, tipo, olha, por fazer um favor pra um terceiro, ainda teve essa... Que perigo, né? Que perigo. Que bom que é tudo digital hoje, dá pra fazer longe das câmeras. Mas não é certo fazer, tá, gente? Não façam. Não façam isso. Tem que pedir pro chinês assinar. Mandar bonitinho. Não é garantido que o digital não seja... Não, mas... Porque a gente, na exportação, na fronteira, ela tinha que apresentar a nota fiscal, a DANF, né? Para poder liberar o caminhão. Apresentaram a DANF e estava com peso incorreto. O que aconteceu? Voltou, a nossa analista de exportação lá enviou para o cliente: ó, cliente, está errado o peso líquido da nota fiscal. A gente precisa de uma nova nota fiscal. Aí ele mandou de volta a nota fiscal com peso corrigido, tudo, né? E apresentaram na receita. Graças a Deus não fui eu que assinei o despacho, foi uma outra colega lá, porque no dia seguinte chamaram essa minha colega, que foi a despachante, para comparecer lá na Receita Federal, na delegacia da Receita Federal, né? Ali no Porto Seco. Foi minha colega, bem, sentou lá, botaram ela numa salinha, sentaram lá e começaram a interrogar ela, como é que ela tinha conseguido aquela nota fiscal. Ou seja, o cliente, ele alterou o PDF da nota fiscal. A nossa analista não conferiu que era o mesmo número de nota fiscal, só conferiu o peso, estava certinho, e apresentou. Na hora de fazer lá, o fiscal viu o mesmo nota fiscal, foi consultar o XML peso errado. Eu sei que a minha colega quase foi presa lá. Ficou uma semana respondendo para a Receita Federal lá. Ela quase teve o registro dela cassado naquela... É o que a gente tá falando antes, né? O despachante representa o cliente, né? Claro, isso. Claro. Aí a gente tem que conferir o documento. A gente, né? Não sou despachante, mas enfim, tem que conferir o documento para se proteger também, né? Para se proteger. Porque nem sempre a gente não sabe o que os nossos clientes estão colocando dentro do container, né? Dentro das mercadorias ou até mesmo, nesse caso, nos documentos, né? Então a gente tem que se precaver, além de olhar para fazer o certo e não gerar multa, a gente também tem que olhar para fazer o certo e não ser preso daqui a pouco. Mas foi uma situação bem grave mesmo, assim. Essa minha colega ficou muito preocupada, né? Já é bem antiga no Comex já, então nunca tinha dado um BO com ela, nunca tinha dado uma alteração grave dessa forma com ela, né? Porque é uma falsificação do documento, né? Então, até ela provar que não foi. Enfim, o funcionário que mais de 50 anos trabalhava na empresa foi demitido do cliente, né? E ela conseguiu ser eximida da responsabilidade. No final acabou bem, né? Ficou bem. Mas é um estresse, né? Para provar ali foi complicado. Eu vou voltar um pouquinho mais no tempo sobre uma histórias, né, de comércio exterior, de extrato liberado, né? O tempo que a gente trabalhou junto. Protocolar extratos liberados de exportação, lembra? Eu não fiz muita exportação. Conta melhor, por favor. Tu tinha que imprimir, né? Conta. Primeiro, eu tinha que ir no terminal buscar a nota fiscal. Lembra? Que era nota... De papel matricial, mesmo. Né? Isso, matricial. Tinha que ir no terminal, buscava a nota, alterava a DE, lançava os números das notas, levava o envelope no porto para dar presença. Isso. Tinha que esperar a parametrização e depois protocolar o extrato liberado. E aí o protocolar extrato liberado era qualquer momento do dia, de 24 horas, não do dia horário comercial. Não, era do dia, 24 horas, naquela época de exportação. E aí o que se fazia?
quando caía na madrugada o deadline, ia pra balada, ia pra qualquer lugar que fosse, né? Com o extrato liberado no carro, porque aí ia abrir a lacuna lá de tu protocolar no meio da noite. E aí tu ia lá no meio do fogo. Que tinha da meia-noite às 3 o sistema para, né? Então, nesse período tu não poderia protocolar nada, assim, não teria como consultar. Então, como a gente tira, copiava e colava, jogava no Word, o pessoal ia e escrevia, liberado sem conferência, ou que seja, e o pessoal saía com papel. Tu já previa canal verde. Tu previa o canal verde e ficava com o papelzinho na mão. No momento que tu via que tava liberado, tu já tava com o teu papelzinho na mão. E ia lá e jogava. Só que assim, como isso, ocorreram vários casos que o pessoal entregou próximo do deadline para não perder o deadline e não desembaraçou. E aí dá, né, toda a confusão dá uns probleminhas, assim. Então vocês iam pra lá, com o cheiro do álcool, da maldade, pra protocolar a exportação. Que culpa a gente tem que o sistema funcionava, a Receita tava lá trabalhando e a gente tinha... Nessa época dessas exportações, assim, era bem insano pra quem tinha que trabalhar. Acho que a metade dos despachantes tinha uma cama dentro do escritório, porque precisava trabalhar de madrugada, era direto. Coisa que não tinha na importação, né? Essa loucura de trabalho de madrugada, né? Não. Era exportação. Ainda é assim, não? Foi bem legal quando eu mudei pra importação. Foi. Hoje tá muito prático. Com a questão da DUI, você lança lá os dados, a carga entra, bateu a nota fiscal, tudo presencia automático, libera automático. Na hora que o terminal lança que recebeu a carga, já parametriza automático e se for desembaraçar, já desembaraça na hora. A maioria dos terminais, tu não precisa mais fazer nenhum procedimento extra. Liberou, a Receita sabe, eles sabem e tá tudo feito. Físico também, mas é todo online. Por mais que seja todo online, tinha terminais que a gente não precisava fazer absolutamente nada. Liberou e eles viam automático. Tinha terminais que iam lá, mandavam você criar um fluxozinho de exportação e, tinha que fazer o procedimento. Mas em si, eles conseguem verificar tudo já automático no sistema. Ficou bem mais prático. Dá pra ficar até mais tarde na balada agora. Agora já não precisa se preocupar mais. Sair no meio da noite. Agora não precisa mais ser meio da noite. Carimbar o braço. Pode ir embora mais cedo. Aquelas baladas antigas, né? Carimbar o braço era pra despachante poder sair da balada e voltar. Boa, exatamente. Vistoria de lacre. Não sei se, uma cara assim, muito antiga. Tinha que fazer vistoria de lacre. Agora, toda a carga que desembarcava, tu vistoriava o lacre com a Receita Federal. Aí, não era nem canal vermelho? Não. Toda a carga que desembarcava, a gente vistoriava lacre. Era uma fila enorme de gente pra vistoriar os lacres, pra ver se o lacre bateu com o lacre que desembarcou e tal. O que é depositário pra quê? Eu vou te dizer que ainda hoje tem vários terminais que eu ainda não entendo pra que eles estão lá, o que eles fazem, mas, vai me dizer, a Infraero não separa a carga, eles são o terminal, a gente, como despachante aduaneiro, a gente não pode mexer na carga. Na Infraero aqui, quem faz a separação das cargas de vistoria aérea é o próprio despachante que tem que ir lá separar as pecinhas, se é uma carga volumosa. Eu cansei de fazer isso. Fazer nos portos aqui tudo. Mas era a tua responsabilidade? Não. Não era, realmente. A gente foi processado por como eu te disse, a gente é especialista em bagagem desacompanhada entre processos buchas, bagagem desacompanhada. Vocês estão de parabéns. E a gente foi processado por um cliente porque a mercadoria dele chegou com marca da bota do, um sofá. Ele não mandou o sofá embalado e na hora de fazer a estufagem, alguém botou a botina, assim, cheia de graxa no sofá e aí a gente acabou tendo que fazer o pagamento do prejuízo para eles, porque eles consideraram que a gente tinha responsabilidade pela estufagem da mercadoria. Caramba. Recorri, perdi. Olha só. Pra você ver, mas acontece assim, eu não entendo bem, assim, como é que o judiciário analisa nosso papel, né? Porque se tu vê lá, a gente tem no decreto tudo, a gente tem ali o que a gente é responsável ou não. E mesmo assim, a gente foi considerado responsável. Até aconteceu hoje, né, sobre a decisão da STJ em relação ao THC. Que a gente não tem confiabilidade nenhuma, né? A pessoa vai querer recuperar os tributos por causa dessa interpretação que está errada, né? Só que parece que foi decidido em questão de aumentar a arrecadação, né? Então é complicado, né? No comércio a gente não tem muita segurança. Eu estava contando essa história aí da bagagem acompanhada, separar a carga.
Eu lembrei uma minha que eu já até escrevi sobre ela um bom tempo atrás. Eu estava trabalhando num certo estaleiro, como eu trabalhei em 3, eu não preciso dizer qual. Isso me ajuda a contar as histórias. Que aí o exportador, eu estava trabalhando na importação, o exportador mandou-me assim, segue em anexo a nova invoice, a nova fatura comercial. Eu, tá, beleza, né? Vai ter quem estava vindo, estava meio acostumado com isso, aí eu vi, não, mas isso aqui já embarcou. Aí eu comecei a olhar qual que era o item novo era shirt. E aí eu pensei, peça deve ser algum acessório para tubo, porque tem, por exemplo, sleeve, manga, que é um acessório para tubo. Né? Que peça é essa que eu nunca vi isso nome? Na verdade, são camisetas que a gente está enviando para vocês aí, para dar para o setor tal, para 20 quilos de camiseta. Nossa. Uns 25 quilos de camiseta. Era muita camiseta. E aí a gente olhou, falta... Não tinha o NCM de camiseta no BL. Se não me engano, na época... precisava de DLI, tô por fora de texto como é que é, precisava de DLI para embarque e tudo mais, e tinha umas peças muito importantes ali dentro. Tinha umas peças muito importantes para umas embarcações ali dentro. E aí nós jovens, vida louca, falamos, não vamos declarar esse negócio. Vamos distribuir o peso dessa porcaria no negócio mais pesado aqui, vai dar certo. Ratei o peso. Não, vai dar certo. Deu vai canal vermelho. Deu canal vermelho. É fato. É fato. Graça aí, o que a gente faz? Sobrou pra mim ir lá fazer a vistoria do canal vermelho, né? E aí eu cheguei lá, era muita caixa, muito pallet. E aí comecei a separar pra vistoria e encontrei um saco preto gigante. Lá, as malditas camisetas lá dentro. E aí eu lá no armazém, né, da área alfandegada, o que é que eu faço com isso aqui, né? Não tem ponto cego aqui dentro. Se o fiscal ver isso aqui, a gente tá... O que eu fiz? Joga longe. Eu fui separando os negócios, e aí eu empurrando pro canto essa sacola, até que eu empurrei pro cantinho, de uma forma que parecia que era um saco de lixo. Isso não faz o menor sentido. E aí, conforme durante a vistoria, o fiscal ia olhando, assim, as caixas estavam falando, o que é isso aqui? Eu explicava o que é isso aqui e tal. Aí ele olhava em direção pra aquela sacola, eu falava, tem aquele outro negócio lá que é bem caro, deixa eu te explicar o que é. Aí ele ia pra lá e tal, no final das contas deu certo. Deu certo. Mas, envolvemos toda a diretoria, nunca mais façam isso. Mas como é incrível... É o clássico do brinde. Né? É o brinde, exatamente, eu ia falar. Como o exportador gosta de mandar brinde, né? De mandar brinde. E surpresa. E brinde, não, normalmente é surpresa, né? Normalmente ele quer causar um impacto muito legal pro importador e dar uma dor de cabeça. O container vai estar lá, aquela sacola linda, cheia de brinde. Exatamente. Eu recebi já tive um caso também, e no caso o brinde era brinquedo. É pior ainda, a camisa é ruim, mas era um brinquedo, era tipo ursinhos de pelúcia, assim, da marca, sabe? Era uma importação era mangueiras de combustível pra aviação. Nada a ver. E aí, nada a ver, que veio, era um brinquedinho que tava com a camisa da marca e tal. Cara, olha o tamanho do problema aqui, dá um brinquedo ali no meio, e deu problema, deu todo problema. No final das contas, depois de muita dor de cabeça, deu certo, né? Mas é muito, muito problemático esse negócio de brinde. E é direto, é recorrente, na verdade, né? É recorrente, né? E já pra quem tá ouvindo, eu não tenho muita experiência na área, deve estar pensando, mas é só jogar fora. Não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Não dá pra dizer, fica pra ti, alguém aí do armazém. Não dá. Exatamente. As coisas têm que ser declaradas. Que vem embaixo de uma máquina pra nivelar. Sim. E não é tratada aquele taquinho de madeira, taquinho desse 10 centímetros, tem que fazer uma exportação. Nós estamos com um caso agora também que botaram um pedacinho de madeira, e aquele pedacinho de madeira lindo e maravilhoso tinha broca. E tem broca viva no container, e agora eles estão tendo maior... O que é a broca viva? Broca, tipo, como se fosse um cupim. Ele fura como se fosse uma broca a madeira. Então, tem um pedacinho lá que eles botaram só para os 2 negocinhos não bater. O restante dos pallets está todos tratados. E aquele pedacinho não. Então, tipo, ali tem o bichinho vivo, e o que passou ele passou para os outros pallets, mas o que ele comeu de madeira tratada, ele morreu, os bichinhos que passaram. E naquele pedacinho, não. Então, olha o problema que tá causando para uma carga inteira para enfiar um pedacinho de madeira não tratada. Não dava nem para argumentar com o fiscal do mapa, né? Não tem nem como. Tá, não tem nem como. Não aceitam. Aí não tem conversa, né? Que tá o bicho vivo ali. Não tem nem como. E o bicho tá vivo. Eu tive um caso assim também. Engraçado do bicho tá vivo. Bom tempo atrás da importação, que aí era um container flat rack, tinha um maquinário grande. E aí, depois
depois que deu toda a nhaca também de mapa e tal, a gente foi entender que aí a carga estava no porto de embarque, e aí eles foram movimentar o container para colocar no navio, e aí eles viram que não estava muito firme o maquinário. E aí os caras colocaram também, calçaram com mais madeira, aí essas madeirinhas, de nada, um negócio pequeno, não estava tratada, deu esse problema também. Chegou aqui, tiveram que exportar uns tocos de nada de volta, enquanto isso, aquela armazenagem comendo solto. Eu não sei se vocês já tiveram algum caso assim, mas até pra curiosidade, a gente teve um caso que desembarcou, era um barco, uma lancha, que ela ia acompanhar um navio da Petrobras que ia fazer serviços, né? Então, ele ia desembarcar no porto aqui de Itajaí, e quando chegou, 3 dias, nada da presença de carga. Mas por quê? Porque se a lancha, ela tinha o tamanho, tipo, sobrava 1 centímetro, acho, pra poder passar pelo gate. Eles não tinham certeza que ela ia passar pelo gate. Se ela fosse em cima de um caminhão, ela também ia bater em cima. Então, eles não presenciavam a carga por ela provavelmente não poder sair pelo gate. Por que desembarca uma mercadoria que tem uma dimensão grande e não, tipo, se ela não pode sair pelo gate, ou não poderia sair por aquele pelo outro gate, né? Sim, que tinha que sair aquele famoso, né? Não podia sair por lá porque ele desembarcou na outra área do porto. Eu sei que afinal a gente saiu com os caminhão com pneu murcho, passou, sei lá, nada de cada lado, assim, a gente conseguiu dar presença, tudo, porque eles fizeram um teste da saída da mercadoria e depois a gente conseguiu. Mas a gente ficou 3 dias até eles fazerem essa análise, estudando, porque se a carga não saísse pelo gate, não poderia dar presença de carga. Mas desembarcaram aqui, sendo que, né, na documentação... Era uma lancha? Sendo que na documentação... Eu pensava isso, gente, pra ir ali, por que, né, não... mas assim, se tu vê, assim, tu tem as dimensões, né, era um flat rack, tu tem dimensões de tudo, e mesmo assim desembarcou e ninguém foi comunicado antes de que poderia ter esse problema caso não passasse. É o famoso na hora a gente vê, né? Exato. Na hora a gente resolve isso aí. Eu tenho uma situação bem legal compartilhar. Um tempo atrás, um cliente de Brasília me ligou. Eu tô a fim de trazer umas amostras grátis de merenda escolar da Argentina. Eu disse, legal, eu passei o contato do nosso comercial, tudo, né? Passou um mês, talvez. Eu saí para almoçar, quando eu voltei, cheguei na recepção, assim, a recepção disse, não, essas caixas que estão aí, eu vou te entregar. Quem que vai entregar? Um argentino. Tá. Eu olhei assim, as caixas tudo fechadas, tudo dizia os cuidados do Luciano, né? E um papel grudado assim, numa das caixas. Peguei aquela caixa, peguei aquele papel, cheguei assim, não consegui entender o que era aquilo, não dizia nada, aquele papel assim, passou, ficou um tempo ali, fiquei procurando, tentando achar. E no outro dia eu consegui entrar em contato comigo, assim, Luciano, entregaram aí as amostras de merenda para vocês. E eu assim, como assim? Amostra? Eu liguei pra ti, tudo pra gente fazer, pra vocês mandarem pra nós aqui em Brasília. Eu olhei pra ele assim, as amostras chegaram, só que me entregaram aqui pra mim. E isso aqui veio, pelo que eu sei, veio um argentino de carro até entregar aqui no escritório pra mim. Eram 6 ou 7, eu sei, eram 8 caixas de papelão assim. E eu falei, olha, eu não tenho como te mandar. O primeiro que ele entrou no Brasil com um contrabando. Não passou nem pela aduana. Como é que eu vou fazer uma quantidade dessas? Eu tenho que pelo menos ter uma nota fiscal para te mandar. É um produto estrangeiro, sem rótulo nem nada. A caixa em branco, assim, nem as latinhas internas tinham. Eu falei, não posso te mandar. Como é que eu não tenho nem como nacionalizar essa carga agora aqui? Se ela tá aqui no meu escritório, assim, Tô olhando pra ela. Aí, olha, não sei, manda o cara vir buscar aqui de volta e eu entrego pra ele se vira pra caixa, ele que entrega pra ti. Assim eu não vou te mandar. Eu falei pro cliente, né? Não tem uma coisa, não tem como te mandar legalmente essa mercadoria pra lá. Ela entrou sem ter uma declaração de importação, aí não gera nota fiscal, não tem como fazer uma nota fiscal pra mandar pros caras, né? Tem que escondido dentro do carro. Claro. É contrabando e merenda, né, cara? Não, olha. Pior que passou um tempo lá, eu liguei pro importador lá, disse, o cara tá me mandando uma remessa nova aí, pode essas amostras aí. A gente foi ver o que era, né? Abrimos a caixa, abrimos as latas, né? Era peixe
enlatado com batata, legumes, tudo, é coisa muito ruim. Caramba. Que não dava nem meu cachorro comeu. Aí a gente foi descartando aos poucos, assim, eu não tinha nem como descartar aquela quantidade, assim, em 8 caixas, né? Então a gente foi descartando aos poucos, assim, jogando fora, umas 2, 3 latas, assim, por dia, assim, até que a gente se livrou daquilo. Mas esse é o clássico com o cliente, né? Não, traz no avião contigo, traz no carro contigo, depois a gente dá um jeito aqui, depois tem que dar a entrada... Sempre tem alguma coisa parecida. Não, dá um jeito. Pega o avião, vai lá buscar pra nós, É pertinho. Mas agora até na instrução normativa do que é a bagagem, hoje em dia tu pode fazer isso, de ir lá, buscar, trazer, declarar na hora que tu entra. Só que se tu lê a instrução normativa parece muito mais fácil, daí quando chega lá acaba ficando, aí tem que fazer recolhimento de tributo e tal. Mas hoje em dia você pode viajar e trazer contigo na mala um produto declarando na hora que tu chega. Mas aí é porque ele é seu, né? Assim, mas tem prestadores de serviço, assim, tipo, que podem fazer esse serviço pra ti e trazer pra aquela carga, desde que tu tenha uma procuração, alguma coisa da empresa pra estar fazendo essa coleta pra eles. Que é clássico assim, tipo indústria, né? A indústria às vezes quer manda um profissional lá pra Europa pra trazer uma peça minúscula e o cara vai num dia e já volta no outro. Mesmo pessoa que às vezes vai pra alguma feira, alguma coisa assim, né, e acaba adquirindo um produto lá na feira e quer trazer com ele, né, porque não compensaria exportar tudo. E aí agora tem essa questão que facilita um pouquinho. Isso é realmente... Pelo menos pra tu poder fazer a entrada correta dentro da tua empresa, né? Sim, é legal isso. Às vezes tem aquelas situações que a gente tá num canal amarelo ou vermelho e aí o fiscal inventa uma exigência do lugar nenhum. Tipo, ainda tá trabalhando em estaleira e deu canal amarelo ou vermelho, não lembro qual. E aí ele aplicou uma multa, deve ter sido descrição da mercadoria, alguma coisa, e aí tava lá, revisar a descrição da mercadoria, tal, e informar nas complementares o nome da embarcação que destina-se essa mercadoria. Mas o nome da embarcação? Porque a gente utiliza o benefício do drawback, né, na construção naval, só que assim, as embarcações não têm nome enquanto elas estão sendo construídas e não estão nem um nome definido. E aí nós fomos lá conversar com o fiscal do bloco, por que você quer saber o nome? Não, porque eu estou exigindo, bem babacas. E aí nós, e qual que é a base legal? Aí ele respondeu assim, porque eu estou exigindo e se você não informar as complementares eu não vou liberar essa carga. Credo. Aí tivemos que falar lá com a diretoria, tipo, o cara quer o nome do navio e não tá definindo o nome do navio. Mas tiveram que falar com a matriz para ver qual que é o nome do navio. Não, o nome é esse aqui. Escolhi o nome. Não, aí tipo, talvez vai ser esse aqui, mas talvez mude. Mas sim, Titanic 3. Titanic 3. Não, aí não dá sorte. Aí não dá sorte. Não é utilizado, acho, né? E aí informamos o nome lá e liberou, só que informação não complementares, então tu faz. Sim, totalmente relevante, né? Mas tem muito fiscal, enfim, né? Vou falar mal dos fiscais, né? Mas, abraço do Receita Federal. Abraço amigos que estão ouvindo da Receita Federal. Não põe nós na maré. Mas enfim, às vezes, por vezes tem umas exigências que não faz sentido, né? Não tem por que pedir, assim, tu não vai fazer nada com aquela informação. Tipo essa, né? Exato, tipo, não subia pra nada. Tipo, nem mesmo quem liberava o benefício fiscal do drawback pedia isso, já não precisava informar. Era muito esquisito. E às vezes tem, uns conflitozinhos, né, durante o Carnaval Vermelho, assim, tá? Era comum, tipo, tava lá estudando mercadoria, eles pedem muito número de série, né? O equipamento é mais agregado, aí, tipo, sistema de comunicação, navegação. Qual é o número de série? Tá aqui, tá certo? Tá certo. Aí, não sei, acho que o fiscal tava empolgado, ele pediu o número de série e ele olhou assim, e esse tubo aqui de aço inox? É isso aí, eu mostrando, né? É aço inox mesmo, ó, coloração e tal. E qual é o número de série? Não, a tubo não tem número de série. Não, mas cadê o número de série? Não, cara, não tem número de série. Tá aqui, ó. Eu te mostro o tamanho. A gente declara o tamanho. Aí, então tá. Aí vai, loucura de pedir número de série. Sim, tem vários. Eu lembro que, retornando do negócio dos brindes, né? Me veio na cabeça agora uma liberação que eu fiz para um evento automobilístico em São Paulo e que foi uma liberação que foi, tipo assim, era tentar fazer para agradar o cliente novo. Sabe aquela história de primeiro cliente Sim. novo, e ele não te manda o filé mignon, né? Não, o primeiro, nunca. Ele já te manda uma carne de pescoço para tu tentar fazer magia, né?
O que aconteceu? Eu lembro que era segunda-feira, ele queria fazer com a gente, fez um teste, né? Ó, vocês têm que liberar isso aí, pro evento, isso já faz uns anos já, pro evento da Fórmula 1, começa na sexta-feira, todo mundo acha que é só sábado e domingo, né? Mas já começa, tipo, quase quinta, né? Mas é uma sexta-feira, quinta-feira tem que estar liberado, já vou mandar pra São Paulo, a gente já desembaraça lá, e é só o stand de uma das equipes, né? Mas era o stand comercial, não tava desembaraçando para aquela equipe, era algo comercial que alguém ia fazer, algo promocional, né? Poxa, é só o stand, ok, é só estrutura metálica, é só as gôndolas, assim, pra galera vender as coisas, né? A gente pegou e falou, vai ser moleza, né, cara? Vamos fazer. A gente registrou daí, só com... a descrição era mais ou menos isso, não lembro agora exatamente os termos técnicos, mas era tipo como se fosse o stand da promocional e blá, 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 blá. Registramos a DI. É lógico, ia dar vermelho, né? E deu vermelho. E aí foi pra vistoria. Cara, era tudo. Era boné, camisa, chaveiro, relógio. Era todo o stand, mas com todos os produtos. Não era o stand, era tudo pra vender. Era um container de 20... que podia entrar lá dentro e comprar alguma coisa, sabe? Tava tudo pronto até já. Foi emocionante, porque no fim a gente registrou de segunda, a gente registrou na terça, parametrizou e deu vermelho na quarta, e aí a gente já pediu o máximo de urgência possível, explicou que era Fórmula 1, tinha, né, todas as cartas possíveis e imagináveis de recomendações, e aí na quinta já foi aberto, foi visto, cara, tinha que estar sexta-feira lá em Interlagos, né? E acabou que a gente conseguiu, por magias do comércio exterior, né? Mas foi incrível, foi bem impressionante. Eu tenho uma história, então, de, tipo, praticamente acelerar o navio, assim, de ter a comunicação do capitão do navio de que vai atracar e vai desembarcar primeiro. Da hora da atracação, em 3 horas o container estava saindo do porto. Que legal! Ata Carné, mercadoria com Ata Carneira, o retorno a gente fez a exportação da Locopeia, eles foram pro Brazilian Day, e no retorno já atrasou por algum motivo, assim, e ele chegava... O último desfile da Oktober, que ia ter agora, era no dia 19, não sei se era sábado ou domingo, e o navio tinha que atracar no dia 16, atrasou pro dia 17, e ia atracar, sei lá, às 20 horas, e de alguma forma eles conseguiram que às 15 o navio atracou. A gente foi lá correndo apresentar o Ata Carné pro fiscal. O fiscal assinou nesse meio termo liberar mapa, porque tinha mapa também. O fiscal, sei que, tipo, claro, foi um esforço conjunto. Era o terminal tentando ajudar, agilizar. Ter o container, é o primeiro que vai ser mexido, vai descer, já desce em cima do caminhão para ficar esperando. E foi tudo perfeito. Que legal. Foi inacreditável, assim. Deu 3 horas da atracação, 3 horas e 15, o caminhão tava saindo do gate. Aí dá gosto, né? Dá, assim, mas era aquele negócio, assim, tipo, não, pelo amor de Deus, assim, o presidente vai vir assistir o desfile da Oktoberfest, né, a gente nunca desfile, tipo, né, tinha toda essa questão. E é super gratificante pra gente, porque a gente sabe que não é fácil. Tem essa, tipo, o Ata Carné tem alguns benefícios que acaba agilizando agora as questões de admissão, retorno, né, tipo, então... Tem uns benefícios, mas assim, esse prazo foi absurdo, assim, foi super legal conseguir. Nossa. E você disse bem também, Carol, que tá atrasado o despachante aduaneiro. Mas, claro, foi o Porto ajudar também, foi a cooperação da Receita Federal, foi a cooperação do Foi tudo. A gente já estava, assim, há mais de uma semana tentando tratar com todo mundo, assim, não, mas tem que esperar chegar, isso aqui. E, assim, mas foi muito legal, porque até a hora da gente conseguir entregar o documento pro fiscal era, tipo, 20 para as 6, sabe? De ficar lá, assim, né? E esse documento, ele é em papel, então não gera dossiê, nada, tem que ir lá entregar ele físico ainda, então foi toda uma emoção, mas, assim, foi 100%. É um flashback, né? Voltar a pegar papel, né?
É que, assim, tu diz 2015, como a gente faz muita bagagem, DSI, o ano passado começou a apresentar a gente nem apresenta pelo portal, a gente apresenta pelo ECAC os documentos, mas ano passado que começamos a apresentar documentos digitalizados para bagagem. Até então, até ano passado, a gente entregava, no comecinho do ano, entregava o envelope ainda. Nossa, como se bagagem já não fosse difícil bastante. Mas é porque o sistema não te reconhece DSI para fazer anexação de documentos. Tá. Tu tá com essa pra contar, né, Luciano? Tem algumas ainda, mas tá no caso, na Argentina tem um grupo de violinos. Tocadores de violinos? Aí, então eles tinham já shows agendados no sul do Brasil, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba já. Então eles entraram pela fronteira e tinha que fazer a admissão temporária dos instrumentos. Tá. Fizemos a ADI na época, só que foi direcionado, foi para a conferência, né? E o fiscal fez uma intimação porque um dos violinos, vocês já ouviram escutar, é um Stradivarius. Uhum. Caríssimo. Teve um caso recentemente de algum que foi danificado, acho que nos Estados Unidos, né? Que é caríssimo. Uhum. É caríssimo, né? Então, digamos assim, são 60, 70 violinos. Uhum. Cada um custava entre 10 mil a $20 mil. Aquele custava 500 mil. Nossa! E a Receita queria saber por quê que aquele que custava 500 mil. Ele foi explicar que eram os Stradivarius. Ele queria comprovação, documento do violino, para comprovar tipo um laudo técnico do violino para ele poder liberar. Só que assim, o show era amanhã em Porto Alegre e ele estava lá na fronteira trancado aguardando essa documentação. Então a gente teve que correr, teve que achar outro meio de comprovar a veracidade, a autenticidade do violino, né? A gente conseguiu até ver um documento rápido da Argentina ali. Tipo, eles apresentaram um documento na aduana da Argentina e a aduana da Argentina apresentou no Brasil lá para a Receita liberar o processo. Mas liberou assim, no final da tarde, assim, o show era no outro dia. Caramba, Stradivarius. E coragem do cara, né? Colocar junto com todos os outros. Pois é. Os instrumentos, né? Ele é um ônibus próprio deles, né? Aham. Então eles fizeram até tem a exportação do Stock Car, que a gente fazia lá, é tudo meios próprios deles, né? Ah, tá. Então também meios próprios deles também fizeram essa. Entendi. Não é um transporte terceirizado, é deles mesmo. Né? Realmente é de não vender tudo mesmo. Né? Nossa senhora, essa história é boa. E no meu último processo agora de armas, meu cliente estava desesperado, porque as mercadorias já estavam todas vendidas e precisava muito deferir ele. A importação de arma. Importação de arma. E o sargento veio, fez a vistoria, tudo certo, mas a gente precisa fazer um dossiê, vincular no sistema, todo... Como é que é? Sempre dá canal vermelho o armamento? Como é que sempre. Não As armas sempre dão vermelho. E precisa conferir todos os números de série, de todos os itens. É bastante coisa assim. É um pente fino mesmo. E só que o exército vai lá, confere tudo e no dossiê a gente tem que vincular todos os documentos. E o meu cliente estava desesperado e resolveu ligar pro exército e passou um número de uma ELI que não tinha nada a ver com a história. Ligaram pra mim, o sargento ligou, mas ele me detonou, dizendo, mas que tipo de despachante que tu é? Tu é uma mocoronga. Mocoronga? Já nota a idade da Já, Aí a gente começou tudo a rir. E ele, tu tá rindo? Eu falei, olha, eu não sei que tipo de divergência que está acontecendo, mas o meu processo tá certo, eu tenho a ELI e tal, tô com o dossiê aberto, tá tudo certinho, tudo vinculado, todos os números de série lançados. Tá, então qual é a tua ELI? Eu passei o número pra ele, aí ele, então realmente você me desculpa, seu cliente passou a informação errada. Eu falei, tá bom. Então eu não sou uma mocoronga, certo? Não é. E o teu cliente deve ter ouvido, né? Que ele ligou pra ele. Sim, aí ele ligou pro cliente, eu também liguei pro meu cliente, dizendo que eu não tinha nada a ver com a história e eu escutei tudo. Por eles terem passado uma ELI que não era nem minha. Ele me chamou de mocoronga. Não sei nem o que é isso. Mocoronga. Mas tratar com eles não é muito fácil, não. Não, né? A maioria desses órgãos além tem pessoas complicadas, né? Que eles estão numa posição mais confortável, né?
Então, tem muita gente que coopera bem. Agora, então, mês passado, mês retrasado, eu fui a Florianópolis, tá? A gente locou o carro. Eu já fui a Florianópolis para conversar. A gente ligou com o sargento lá. Que horas a gente pode estar aí? Às 9 horas eu tô aqui. A gente foi lá, alugamos um carro, fomos a Florianópolis, chegamos lá, 10 para as 9, ficamos até as 11h30 e ele não apareceu. Voltamos, entregamos, protocolamos lá pelo menos o documento com o soldado lá, pegamos o carro e íamos embora. Ficamos toda manhã lá e não apareceu. Isso é sacanagem. Né? Um abraço a todos os órgãos anuentes. Continuem nos ouvindo, a gente ama vocês no final das contas. Principalmente quando eles deferem a Eli. Quando vocês deferem as Elis, a gente fica muito feliz mesmo. Tava contando dos brinquedos, eu lembrei de uma história também, quando eu ganhei no susto um cliente de brinquedo. Porque o meu comercial falou que a gente era especialista em importação de brinquedo. Eu nunca tinha importado brinquedo na minha vida. Olha, eu na posição de comercial, a gente vira especialista em alguns momentos. Consegui um cliente novo, brinquedo, faz a importação. Nem vou falar do sofrimento que foi fazer essa importação de brinquedo, mas o legal é que assim, o cliente falou, eu tava na Alemanha e eu vi esses bonequinhos aqui de vestidos de Frida e Fritz, bem no estilo do Oktoberfest. Aí eu tô comprando esses brinquedos aqui pra gente vender no Oktoberfest. Eu falei, massa, vi as imagenzinhas, eu tinha as imagens, já ajudou um monte pra fazer descrição da mercadoria e tal. Beleza. Então, eu tava na Alemanha e tal, comprei aqui nessa loja na Alemanha e tal, tudo bem. E aí, o que é? Brinquedo vem até o Brasil e aí, a hora que chega tem que pegar uma amostra, né? Pra levar pra ser analisado em laboratório. E aí esse brinquedo tava lá no nosso escritório, quando eu pego o brinquedo pra olhar, a etiqueta atrás, made in China. E ele comprou achando, não, é o produto alemão, na Alemanha, né? Não. Nossa. Saiu da China, foi até a Europa, depois pro Brasil, cara. É verdade. Eu tenho uma história bacana de... Não é bacana, mentira. Não é legal. É uma história engraçada, mas é trágica pra mim. De falar de clientes, né? Vamos mudar um pouco o foco de só histórias gerais. Clientes. Show. Eu tive um cliente, cara. Eu não, quase sempre consegui atender todo mundo. Inclusive, atendi o nosso host já, né? É verdade, né? É verdade, já trabalhamos juntos. Já fui teu despachante. Verdade. Eu tive um cliente que dificilmente eu arregava pra alguém, assim, de atendimento, né? Porque quando o cara tá na coordenação ali, analista de importação, tu se lida com todos os tipos de pessoa, né? Diversos tipos de clientes e tal. E de todos que eu já atendi, teve um cara que eu pedi água mesmo. Não tava aguentando o cara, não tava suportando o cara. E aí, o que é o trágico dessa história, né? Lembra bem até. O cara chegou um determinado momento que ele chamou meu gerente e falou assim, cara, eu não entendo o Daniel. Eu preciso que ele me avise tudo que ele tá fazendo. Eu preciso que ele me avise se ele tá indo no banheiro ou não. Nossa, aí eu assim, como assim, cara? Aí eu fui falar com o cara, eu falei, aí ele falou pra mim, Daniel, cara, tu é meu despachante, cara, eu preciso de ti 24 horas. Se tu for no banheiro, tu me avisa que tu tá indo ou não, porque se eu precisar perguntar alguma coisa pra ti e tu não tá na frente do computador ou tu não tá no Skype. Eu falei assim, cara, como assim, cara? Não posso só te atender, não é 100%, eu não tô 100% aqui pra ti, né? Eu faço tudo o que for necessário e dentro do possível, né? Mas não dá pra tudo. Ele falou, não, cara, inclusive assim, ó, acho que tu tem que ter um celular, que em casa, se eu precisar de ti, tu também tem que me atender. Aí eu falei assim, não, pra mim não dá mais. Assim não quero mais, cara. E o cara foi até o nível de diretoria dizer que ele precisava de alguém 24 horas pra ele dentro da nossa comissária. E ele tava disposto a pagar por isso? Tava, claro que tava. Eu tenho clientes que não estão necessariamente dispostos a pagar por isso, mas que são fiéis a mim há 17 anos e eu atendo ele se ele me ligar às 2 horas da manhã porque foi pro exterior e resolveu fazer compras pessoais, eu vou atender ele às 2 da manhã. Quando dá vontade, né? Mas assim... Quando é recíproco, né? Quando é uma parceria, pessoa, né? Tipo, uma parceria de 17 anos, e então tem toda uma, né, toda essa história, mas a hora que ele me chamar, eu atendo. Esse em particular, mas em geral, assim, também, a gente tem que ouvir vários desaforos, várias coisas que às vezes não tem nada a ver necessariamente com o nosso serviço em si, a questão, sei lá, de atrasar navio, ou, tipo, parece que tudo é nossa culpa. Ou a fábrica vai
parar? A fábrica vai parar mesmo, é o clássico, mas assim, tudo, tipo, né, a gente tem que dar um jeitinho, assim, mas tem dias, em geral, eu sou uma pessoa muito educada, como eu digo, a gente tenta, as meninas que hoje trabalham comigo, elas sempre dizem, meu Deus, mas esses teus clientes, mas eu conheço cada um dos meus clientes, eu fiz, como eu te digo, a gente tem, nossa experiência iniciou-se com a bagagem desacompanhada, então teve muita gente que voltou, abriu empresa, não tinha conhecimento nenhum, aí a gente vai instruindo, então eu tenho esse perfil de saber que se meu cliente é novo, eu preciso falar com ele da forma mais simples possível para ele entender no futuro, tipo, e tu acaba conquistando o cliente dessa forma, porque ele sabe que tu tá lá escutando ele, que tu vai tentar explicar para ele de uma forma que ele te compreenda. Então, assim, tem gente, muitas vezes que a gente contrata que veio de outras empresas, não tá acostumada a trabalhar assim, e acaba tendo esses conflitos, assim, não, eu quero que para esse cliente que ele funciona assim. Então, é assim que a gente vai lidar com ele. E a gente tem a fidelização de muitos clientes justamente por ter toda essa paciência de explicar, olha, passo a passo de tudo que vai acontecer e dar um tratamento totalmente diferente para aqueles casos. Eu acho que a gente faz também e acho que é o caminho, né? Uhum. Mas esse em específico que eu falei, não existia não era uma relação saudável, entendeu? Tem isso. Não era uma relação saudável. Quando, dá muito gosto de atender clientes que, tipo, tu entende que é um ponto fora da curva, o que ele precisa de fato, né? Mas quando é um cara que tá só te consumindo, né, de uma maneira não muito bacana, aí não dá, né, cara? Eu acho que em todos esses anos de trabalho, assim, acho que 2 vezes eu mandei o tipo, não deu. Eu tentei, mas não pouco, deu. Né? Não, sou uma pessoa muito controlada. Briga só quando assim, quando desligou o telefone, eu falo tudo que precisava falar, mas assim, teve só 2 momentos, acho que sim, que foi realmente não deu, assim, não teve mais condições. E é difícil me tirar de sério. Mas a gente já teve caso, olha, assim, a gente atendeu nesses casos de bagagem, né? Era uma bagagem de uma senhora de 90 anos. E ela tinha algum vizinho dela lá em Floripa que vinha trazer ela aqui, porque ela não podia ligar. Na época não tinha WhatsApp nem nada, mas ela não pegava o telefone para nos ligar, para perguntar como é que tá o processo. A gente mandava e-mail, ou de vez em quando ligava, mas às vezes ela não atendia e tal. E eu lembro que um dia ela apareceu, a gente estava indo fazer vistoria, e esse rapaz que veio acompanhando ela, tipo, eu juro, ele tentou me agredir na frente do porto. Daí eu lembro que na época ainda era o TTN, era o Luiz, e ele falou, não, a gente tá indo fazer vistoria agora, não sei se vocês não sabem como funciona o procedimento, não sei o que, mas foi um negócio, assim, bem fora do comum. E aquele dia eu me assustei, assim, de pensar nessas questões de bagagem, porque tu não sabe exatamente com quem tu tá lidando. Em geral, a bagagem a gente tem toda uma paciência, uma pessoa completamente leiga. Se mudar de rua já era estresse, de país já era muito mais, tem o tempo, né, e tal. Mas, assim, esse caso, eu lembro que a mudança nem sequer era dele, ele não era nem parente da mulher, era um vizinho que trazia ela, e acho que ele devia estar de saco de ficar trazendo e levando, porque eles vieram pro escritório, procedimento de bagagem, sempre canal vermelho, uns 20 dias, né, pelo menos. Hoje tá um pouquinho mais rápido, mas teve épocas que era muito demorado. E eu lembro, assim, que eles tinham vindo já umas 2, 3 vezes, mas porque a mulher não levantava o telefone pra ligar e não atendia às vezes quando a gente ligava. E eu lembro que aquele dia eu levei um susto. Olha. Fiscais da Receita, não só da Receita, não justo falar isso, mas às vezes, assim, a pessoa tá numa posição de poder e às vezes tá com problemas na vida, dormindo de calça jeans, e desconta às vezes durante uma vistoria. Eu tive situações assim que o fiscal jogou a mercadoria no chão, tá tudo errado isso aqui, jogou a mercadoria no chão, quebrou e foi embora. Caramba, o que eu faço agora, né? E aí tinha que receber o cara no outro dia de novo, aí é aquela coisa, né? Marca a vistoria para as 8 horas, chega às 10h30. Sim, perdi o dia inteiro. Fica lá no chá de espera, aí aquele frio do vento que vem do porto, ali do rio, tá lá esperando, passando frio, e é complicado, mas tipo, o cliente também, às vezes se passa, né? Se aproveita da situação que é o cliente, achando que pode fazer o que bem entender e acho que só berrar vai resolver a situação. Isso é muito estressante no comércio exterior, né? Bastante. É uma coisa que eu vejo em comum, a minha irmã é arquiteta, e uma coisa que eu vejo em comum do comércio exterior é que, assim, o cliente é por muito tempo.
Não é que nem assim, alguém entra numa loja, compra uma coisa e vai embora e acabou. Que acabou a relação, não. A relação com o fornecedor é muito longa. Acabou uma importação, já tá vindo a próxima, aí tu tem que falar com a pessoa te estressou, acabou a importação, acabou, não, aí ele já te manda documentos, os originais do próximo processo, já, meu Deus. E fora que a gente tem aqueles clientes que eles são premiados, porque quanto mais chato o cliente, não adianta todo o processo dele ou da canal. Sempre tem aquela coisinha. Quanto mais chato o cliente, pode ter certeza que o processo dele é premiado. E não é porque a gente tá tentando fazer alguma coisa para se vingar. Pode ter certeza. A gente ia querer se livrar o mais rápido possível. Mas parece que eles são premiados. E ele vai te dizer que tu quer trocar canal vermelho para ele ainda. Eu tenho um cliente que ele sempre me diz, já sabe, né? Eu vou te depositar segunda-feira, tô precisando do verde. Claro, tu sabe que eu tinha sempre verde. Registrar no canal verde. Registrar no verde. Tinha aquela questão do horário, não sei se vocês tiveram clientes assim. Sim, aquele mito, né? Tem que ser ao meio-dia em ponto. Daí tu tinha 14 daí pra registrar ao meio-dia em ponto. Assim, impossível fazer todas ao mesmo tempo, mas... Não pode se parametrizar. Não vai dar canal. Quer dizer que vai mostrar que tu tá com pressa, tá preocupado, aí vai dar vermelho. Mas tem, assim, tipo, cada um tem alguma manhãzinha, assim, né? Mas tem essas... Uma superstição. Quando dá melancia pra explicar. Aqui deu... Não, deu vermelho. Na verdade, deu vermelho agora. Nossa, cara, pra explicar isso. Como assim? Tu fez alguma coisa errada? Tu clicou em alguma coisa? Tu registrou antes do meio-dia? Com os pacientes. Tem um caso, né, que eu sempre explico, né, que quando o processo está verdinho, mas está em análise, você não parametrizou ainda. Isso eu falo lá pro pessoal lá. Por favor, não falem pro cliente que deu canal verde. Que seu processo está em análise. Em análise fiscal, né? Sim. Porque ele só vai dar verde depois que dizer declaração desembaraçada. Aí, para os novatos que nos ouvem. Não me façam isso, porque depois é só para uma encrenca na frente. Né? É verdade. Dica de ouro isso. O cliente me ligou, primeira importação do cliente, né? Você apresentou tudo, eu apresentei para ele assim, você não precisa dessa eu preciso liberar. Ele foi falar, por favor, não complete a frase. Ele, como assim? Não faça a palavrinha com uno, que começa com um e termina com E. Senão vai dar teu processo ficar parado com você. Não, tô falando sério, não fala essa palavra. Todos os processos que é urgente dar canal. Sim. Chama. Não existe set no comércio exterior quando usa a palavra urgente. Já deu. Acabou, perdeu. É urgente, a fábrica vai parar, registra no verde. Largou parou. Em qualquer parte do e-mail, deu canal. A primeira coisa que eu consulto quando dá canal vermelho, se no e-mail não tem a palavra urgente. Boa. Porque é impressionante. Ou a invoice tá errada, né? Se der canal, a gente troca. Então já troca, vai dar canal. Já troca. Já troca, já. Não, já pode ir pedindo. Muitas vezes, porque como a DNB Goiânia, ela é muito criteriosa em tudo. A aduana de fronteira é mais criteriosa, eu acho, né? Eu acho, bem mais. É porque é mais rápido também para eles, né? É um despacho mais rápido. Bem errada. Tem que corrigir tal lugar, tem que corrigir. Tem uma previsão legal aqui para corrigir as informações da documentação, tudo, né? Então, ou algum valor errado, né? Assim, registra assim desse jeito aí. Não é por aí. É uma tristeza fazer isso. Eu tô rindo porque eu tô lembrando de todas as vezes que eu fiz. A gente fazia muita representação de despachantes de São Paulo. Sim. A gente só apresentava lá. Então, se a gente não orientasse ele a fazer o registro correto, né? Quem ia ter que explicar era vocês. Não, a gente ia dar mais trabalho para nós. Nem a questão mesmo do problema, né? Mas a gente ia dar mais trabalho para nós. Então, a gente já orientava eles assim, registra assim, na fronteira não é que nem tu registrar o marítimo. Que até tem que fazer a dedução diferente do marítimo. Beleza. Todos os processos que a gente orientava, dava canal verde. Os processos que a gente seguia no fluxo, a gente não falava nada, deixava eles registrar do jeito deles, dava canal. E se tu não quer, tipo, não vou parecer chato, né, tô o tempo inteiro, mas se tu não fala
e daqui a pouco dá canal, a culpa é tua. E se tu fala, tu é chato, porque ai meu Deus, precisa... Nunca tá bom, né? Nunca tá bom, porque tipo, registra assim, depois se der canal a gente troca o documento. Tá, mas daí pelo menos se tu já estiver com ele aqui, já te agiliza, sei lá, tu não perde um dia de às vezes ter que pedir o documento pro chinês. Quando a gente apresentava os originais, pior, porque daí tinha que pedir o documento pra vir pra cá, pra daí entregar e rezar que vem assinado, né, não só, e apresentar o documento original. Hoje ainda que é tudo online, tu recebe o documento lá, consegue botar no sistema, mas acaba que de qualquer forma a gente é chato, impressionante. A gente tem que se resguardar, né? Exatamente. Tem que fazer a nossa parte, e a nossa parte é orientar, nesse caso. E orientar por escrito, né? Hoje em dia a gente fez isso, a gente botou assim, toda a documentação que chega, querendo ou não, a gente já sabendo que o cliente vai ou não mudar documento, hoje é o padrão. Aqui, tá errado, conforme a instrução normativa, se isso aqui vai te gerar multa de documento errado, e é isso. Se quer corrigir, não quer corrigir, tá ali, tá instruído, e daí pelo menos a gente se resguarda de que não avisou. Exatamente. Mas eu tive um cliente que ele não queria que a gente avisasse que estava errado. Ele sabia que estava errado e não era pra avisar. Ele não iria mudar e não era pra avisar. Porque ia vazar ou o que é? Ele simplesmente não ia fazer nada. Eu tenho um caso assim ele também. sabia. Eu tenho um caso assim, ele sabe, tá errado, eu dizer, não precisa ficar me falando toda hora que tá errado, porque você tá errado. Que coisa estranha. Beleza, não, olha, se der algum problema, tu tem responsabilidade, então, né? Sim. Ó, pelo menos isso foi ver. Não, tudo documentado por e-mail, tudo ali. A gente documenta porque a gente tem seguro de responsabilidade civil, né? Então, pelo menos a gente tá lá, tá resguardado de que a gente avisou. Se o cliente queira ou não receber, aí o problema é dele. A gente já tem clientes que não precisa me mandar. Não, eu vou mandar, porque a gente, pelo menos assim, está resguardado de que avisou. Então, ponto. Daí, eles que não quer ler, não leia. Mas bacana, tá lá. E é bacana ter um procedimento pelo seguro, né? E também por procedimentos. Eu acho que é bacana tu conseguir, ainda que ele não queira, a menos que, como eles, né? Ele por escrito te diga que eu não quero saber dos meus erros, né? Mas ainda assim é muito bacana. Tu tem que se resguardar. E eu acho uma pena, tá? Sinceramente falando pra vocês, eu acho muito triste o despachante ter que todo momento documentar. Eu tenho que documentar, eu não posso acreditar na palavra da pessoa que tá falando no telefone, que é uma pessoa que é tua parceira comercial de anos, talvez, às vezes, né? E eu sou obrigado a documentar porque num eventual problema, cara, é fato que vai voltar contra ti, né? Contra a gente, no caso, né? Mas eu aprendi com uma professora na pós, que ela falou uma coisa legal pra mim, assim, ó, se tu for fazer negócios com um amigo, um parente, faça o mais burocrático possível para que isso não acabe com uma amizade, alguma coisa. Então, eu acho legal tu ver dessa forma, é bacana, sabe? É verdade. Eu acho legal tu ver dessa forma, porque quando você se tu faz só no gogó com um amigo alguma coisa, a chance disso dar um problema e você perder uma amizade é muito grande. Porque aí a gente fala, não, mas é meu amigo, não precisa. Aí a gente não quer fazer um negócio formalizado. Aí acha que a pessoa vai se ofender. Não, tu tá vindo com um contrato aqui comigo, quer ter por escrito, por quê? Tu não confia em mim? Não é que eu não confio em você, cara. Eu não quero criar um conflito, eu não quero perder o relacionamento. É bacana, é verdade. Eu prefiro pensar dessa forma. Legal, bem legal. É um pensamento bem melhor mesmo. É bem melhor. E eu digo como cliente, eu já fui cliente de despachante aduaneiro por muito tempo e eu digo, ó, vocês aí que são clientes de despachante aduaneiro, vocês têm que ouvir seus despachantes aduaneiros e têm que aceitar os conselhos que eles dão. Eu lembro, eu trabalhei com o Daniel um bom tempo e muitas vezes eu falei para ele, Daniel, vai desse jeito, tá errado, eu sei que tá errado. Ó, já tô mandando e-mail aqui, Daniel, conforme conversamos, eu sei que tá errado, registra a DI aí. Eu sei que tá errado, vou fazer a minha parte aqui, mas ó, isso é importante para o cliente, ajudar no fluxo da informação também, porque você já deixa o despachante tranquilo, ele vai registrar a DI, que você está assumindo um risco e o negócio vai. E aí ele vai cuidar de outra coisa. Porque senão fica todo mundo tenso e quando a gente tá tenso, ela vai acabar. É verdade. Você aí, amigo que tá me ouvindo, minha amiga, se você aprendeu algum programa e teve um momento descontraído, riu com a gente, ajuda nós compartilhando. Faz post, faz stories, marca a gente. Se quiser participar do assunto, pode contribuir com seus comentários em qualquer rede social. Trabalhos encerrados e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Esse
podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo.